Alô, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez é um prazer enorme estar com vocês. A gente está retomando uma série de entrevistas que nós vamos fazer com pessoas que trabalham com assuntos de interesse coletivo, de interesse público. Construção de hospital ou a luta por hospital merece o nosso aplauso, o nosso apoio de cara. E eu conheci assim a Karen Maria, que vocês vão conhecer um pouco melhor daqui a pouquinho, falando sobre um hospital numa cidade complexa, difícil, problemática, que tem uma porção de problemas na área política, que é a cidade de Guarujá, na Baixada Santista. Mas vamos começar conversando assim. Karen, como vai você? Você pode falar um pouquinho da tua história? Você é socióloga, é isso? Isso, socióloga. Tudo bom? Boa tarde, Zé Manuel. É um prazer estar aqui com você hoje. E eu estou aqui para te contar um pouco como surgiu a luta por um hospital geral estadual de alta complexidade. Como é que é isso? Conta essa história direitinho, porque é hospital geral de alta complexidade, não é qualquer hospital. Não. É um hospital público. Isso, um hospital público de alta complexidade para o município do Guarujá. Por quê? Porque o município do Guarujá, hoje com pouco mais de 300 mil habitantes, ele não atende a sua demanda. Ele tem algumas unidades de UPAs, os postos de saúde e aquelas contínuas filas para todo tipo de exame, consultas. E quando você chega em um pronto-socorro, que foi o que motivou essa minha luta... Você foi para um pronto-socorro, você precisava resolver um problema de saúde, é isso? Um problema de saúde. Aí chegou lá e topou com o problema, é isso? Exatamente. Cheguei com arritmia cardíaca e aquele exame simples, que é o primeiro de todos, o básico, que é um eletrocardiograma, a máquina de eletrocardiograma estava quebrada. Ah, não funcionava o eletro? Não funcionava o eletro. E não funciona até hoje, né? Tem N dificuldades. Então, e naquele momento, como eu já tinha o diagnóstico, eu tinha alguns remédios, eu fiquei bastante indignada e saí para aguardar no corredor quando eu me deparei com outra questão. Eles estavam com a máquina de raio-x quebrada também. Ah, então além do exame de coração, né, o eletrocardiograma, também não funcionava um raio-x. Se uma pessoa tivesse lá uma queda, como eu estou aqui, ó. Exatamente. Eu não quebrei nada, mas fui tirar raio-x. Imagina eu chegar no hospital, não tem raio-x. É ruim, não tinha raio-x. Não tinha raio-x e tinha uma fila com crianças, com adultos, com idosos. Então, eu observei toda aquela cena. Eles não têm insumos para coleta de sangue, para dar uma injeção. Tem aquelas agulhas de calibre grande, né? De grande calibre, que machuca, não é todo mundo que aguenta aquele calibre na veiazinha, né? Tem criança que não aguenta. Estoura a veia. Senhor de idade também não é? É isso. Exatamente. E aí você foi descobrindo um mundo ali que você não sabia que existia, né? Sim. Você foi cuidar da sua saúde e descobriu isso. E quando eu fui buscar o cuidado com a minha saúde, eu percebi que eles não tinham esse cuidado para me oferecer. E agradeci a Deus naquele momento que eu sabia os remédios que eu precisava, só que eu precisava saber qual que era o nível da minha arritmia, coisa que eu saí de lá sem ter noção do que realmente estava acontecendo. E aquele quadro de uma saúde, né, de um sistema de saúde agonizante, aquilo me tocou de uma forma que eu falei, poxa, não posso aceitar isso. Eu preciso fazer alguma coisa com relação a essa questão. Você sabe que você veio falar com um cara que é engenheiro. A gente trabalhou com rádio, eu sou jornalista, mas a gente é da engenharia. Existe um ramo da engenharia que ainda não é muito conhecido, que é a engenharia clínica, que é exatamente poder trabalhar com a eficiência de um hospital, desde o seu projeto, da sua organização, para evitar exatamente problemas desse tipo. Quebra de materiais, falta de insumos, dificuldades de locomoção interna dentro do hospital. Sim. Enfim, a engenharia serve para ajudar no projeto e serve para ajudar no dia a dia. Você sabe que tem um volume de instrumentos que os hospitais utilizam hoje que precisam muito da internet. Então não pode cair a internet. Você tem todo um conjunto de exigências que precisam ser mantidas. Então, eu estou descobrindo que você se preocupou com o hospital público. E por que público você vai contar depois?
É um hospital público em Guarujá e está recolhendo apoiamentos, eu imagino, para isso. Sim. Mas e você vai descobrir aqui, conversando comigo, que tem todo um ramo da engenharia que a gente também estimula demais, porque o engenheiro hoje está em várias áreas importantes, inclusive no hospital. Pouca gente sabe disso. É importante lembrar disso, nós estamos ali para ajudar. Engenheiro resolve problemas, então a gente tem que ajudar a resolver problemas desse tipo. Não pode ter o equipamento quebrado, tem que estar com manutenção prévia, preventiva, tudo isso. Bom, e aí, como é que começou? Isso aí já é o iniciozinho, é o pontapé inicial. Aí você foi pedir apoio. Aí fui buscar subsídio de que forma, qual que era o hospital, qual era o tipo de hospital que a gente precisava. Porque eu pensei no dia a dia, no cotidiano da população que eu faço parte. Se a pessoa está infartando, se a pessoa quebra um braço, uma perna, tem uma fratura exposta, se a pessoa tem um problema, um AVC, um problema neurológico, coisas graves, de alta complexidade, que precisa de uma cirurgia, que precisa de um pronto atendimento de alta complexidade, de exames mais profundos, mais complexos, mais complexos, difíceis. Porque como uma cidade que não tem um aparelho de eletrocardiograma, como é que ele vai chegar num ultrassom, ou mesmo numa ressonância magnética, ou mesmo numa intervenção cardíaca ou neurológica de alta complexidade? Então, eu fui buscar quais eram os caminhos para que a gente possa ter um hospital completo, para que a gente pare, que o nosso município, na realidade, o Guarujá e a região, porque o Guarujá atende, inclusive, a região de Bertioga, São Sebastião, frequentemente... Litoral norte de São Paulo. Exatamente, o litoral norte de São Paulo. Então, frequentemente, a gente esbarra com pessoas, com munícipes de outras cidades, né, das cidades dos municípios vizinhos. Então, quando isso acontece, muitas vezes não dá tempo de atravessar um mar de balsa para chegar em Santos. Não dá tempo de chegar a São Paulo. Então, você precisa da solução ali, na hora. É uma emergência. E emergências, é o padrão lá da própria medicina, você tem ali de 20 a 60 minutos que são cruciais para salvar uma vida. Agora... Então eu comecei a questionar isso. Aí eu cheguei na informação que é o quê? A gente precisa de um hospital geral de alta complexidade. Você sabe dar uma história? O Guarujá tem uma história com saúde interessante. Tem até a rodovia Piaçaguera-Guarujá, que é o nome do padre Domênico Rangoni. O padre Domênico foi quem criou o hospital do Guarujá, o Santo Amaro, o primeiro hospital. E ele fazia sermões na igreja e reunia recursos, pedia recurso para os fiéis daquele jeito dele. Ele dizia, olha, fulano, você esqueceu esse mês aqui de dar a sua contribuição. Beltrano, parabéns, você lembrou. E ele tinha, naquele momento, a oportunidade de conversar com os fiéis. Então, imagina, não foi uma tarefa fácil. Dali virou uma escola... até faculdade, né? Tem todo um complexo ali. E hoje tem até universidade. Duas, acho que universidades estão com ensino de medicina no Guarujá. Sim. Então, muita coisa aconteceu. Agora, como é que é para fazer isso aí da ideia, sair do papel e ir para a realidade concreta? Como é que é isso? Você topou com quais dificuldades? Conta para gente aqui. Então, aí o início foi o quê? O primeiro passo foi começar a abrir o diálogo com a sociedade. Aí iniciei um abaixo-assinado, onde eu coleto um abaixo-assinado físico, onde ele já tem hoje aproximadamente 30 mil assinaturas. Então, a gente caminha assim, com muito apoio de todos os munícipes, onde eu passo e falo, apresento, e o pessoal fala, traga o abaixo-assinado, às vezes acabam as folhas. A gente tem um abaixo-assinado eletrônico também. Vocês fizeram as duas modalidades. Fiz duas modalidades. No papel isso. E também digital. E o digital também. Só que o digital, ele ainda caminha mais lento por conta de que a gente precisa, assim como o Dom Domênico lá atrás precisava de apoiadores que ajudassem financeiramente, porque é todo um trabalho mesmo que demanda tempo. Então, para você divulgar na mídia eletrônica, você também precisa ter a parte de fomento, de promoção.
Só recurso. de recursos para que essa promoção aconteça. Então, a gente precisa muito desse apoio. E aí eu fiz chama Coletivo Manifesto Baixada. Então, esse coletivo... Isso é uma plataforma. A gente tem uma página no Instagram, que é o Coletivo Manifesto Baixada. Eu sou voluntária dentro da APAGE também, que é um espaço, que é uma associação de pais e mães de autistas. E lá também a gente começou a divulgar. Eu recebi... Eu fui muito bem acolhida, muito ajudada. Por quê? Porque essa outra turma também de pais atípicos, eles também têm uma causa assim que... Poxa, para onde eu vou levar o meu filho nesse momento? Você então, falou de uma esse coisa, hospital, até ele identificar vai a doença. acolher. Esse hospital... Não é doença, identificar a síndrome. Assim, exatamente. Qual o tipo de... Patologia? Não sei Não, se é a uma palavra... Ai, tem um nome. Mas é porque há um rigor médico, científico, por isso que quer dizer, a criança autista, em geral, é uma criança inteligente. Ela É uma tem criança inteligente, ela tem uma percepção da realidade, do mundo, etc., diferenciada. Mas ela, às vezes, não se comunica bem, ela tem problema. Ela olha para o infinito, né? Sim. Tem um olhar que impressiona, às vezes, você tenta olhar para uma criança que tem uma síndrome dessas, e você, às vezes, não consegue interagir. Ele tem um nome novo, que tem algumas... Eu vou que até mudou. pegar aqui para nos... Dá uma olhada. Isso aqui a gente está fazendo... Coletivo, nós não combinamos com a entrevista importante, aqui. É importante ter esse nome certinho, porque ele é um nome novo, ele traz essa nomenclatura nova. Botaram C de novo, é isso? É o conselho... Ele deve ter... Ele enfim. tem... Não, ele tem um nome... Mas vamos falando mais enquanto você procura o nome aí. Então... O negócio é muito sério. Vamos. Eu pedi, num certo momento aí do Guarujá, o impeachment contra um prefeito que é médico. E que estava sendo acusado, e foi acusado de desvio de recursos da saúde. Aí, quando eu fui para a Câmara, fiz o pedido, aliás, os dois pedidos tramitaram, queriam que eu dissesse que ele fez, que ele aconteceu. Eu disse, olha... Quem está dizendo isso é a polícia. A gente não tem... Do mesmo jeito que você quer pegar aí o CID certo, o nome da patologia, enfim, que você quer pegar certinho. Eu gostaria de falar. A gente não é... O denunciante num processo de impeachment, também estou misturando de propósito, pelo fato dele ser médico. Imagina o seguinte, no meio de uma pandemia como aquela que nós vivemos, de 2020 para cá, você imagina o desvio de dinheiro da saúde. Foi um troço horroroso. E você está dizendo da necessidade de recurso para construir um hospital, para colocar equipamento em funcionamento, não deixar o equipamento estar quebrado, como estava lá. Se você viu um equipamento para cuidar do coração quebrado, aí você vai pedir um raio-x ou perguntou do raio-x, quebrado também. É o que você disse. Se eu for pedir ultrassonografia ou vou pedir um exame de ressonância magnética mais sofisticado ainda, a probabilidade de não estar funcionando é grande. Então, isso nós temos que corrigir. E você está conseguindo esses apoios, então? Então, alguns apoios, eu tenho alguns apoios. O nome a gente acha depois. Eu ponho na matéria. É o neurodesenvolvimento, são crianças na entrevista a gente vai colocar o nome e isso em legenda depois. Isso. E, assim, o que é importante a gente... compreender de que cada dia essa luta se torna mais importante. Por quê? Cotidianamente eu recebo pedidos. Pedidos do quê? Karen, me ajude, por favor, porque eu tenho glaucoma. E eu faço assim, se bate uma luz, eu estou cego, eu não enxergo mais. Então, a gente vai, busca a secretaria, busca ver o hospital, porque essa pessoa é urgente, é prioridade da prioridade. Então, assim, eu dou alguns encaminhamentos. Eu exerço, muitas vezes, enquanto munícipe, o meu cotidiano hoje tem sido atender diversas demandas de saúde sem estar... dentro da máquina da saúde. Dentro da máquina da saúde. Você está como cidadã do lado de fora. Por quê? Porque eu compreendo, eu sei qual é o direito de cada munícipe, os direitos humanos, os direitos de cidadãos, o exercício de cidadania, e eu faço com que as pessoas exerçam
a sua cidadania, né? Então, com informação, né? Porque através da informação, a pessoa não faz uso do seu potencial de cidadão porque ele não conhece, né? não conhecem. Aí você vai lá e explica. Então, a gente tem quadros de oftalmologia com filas para mais de um ano, que eles falam 6 meses a um ano sem previsão. O jeito que é trocar de óculos, de ele 8, fica um ano... 8 meses. E aí ele tem a fila para passar no oftalmo e depois outra fila para exames, para poder fazer um óculos, para poder fazer um mapeamento de retina. Imagina uma criança que precisa de óculos, senão ela vai para a escola e não consegue estudar, porque ela não enxerga a lousa, não consegue fazer a lição de casa. Então demora 8 meses, ela perde o ano. 8 meses, perde o ano. Como a gente tem filas para exames, para questão de preventivo de próstata, preventivo de câncer de útero, são exames, toda a parte preventiva também ela está com filas de 6 meses a um ano, mas sem previsão. Então, quer dizer, se a pessoa tiver um problema ou se tiver o início, enfim, eles não têm como detectar. Bom, eu vou falar uma coisa para existe você. Você não sabe. Vou falar uma coisa para você, fazer um depoimento pessoal aqui sobre isso. Ó. Vocês estão falando aqui, eu estou entrevistando a Karen Maria, a gente está falando sobre saúde, sobre hospital. Ela falou aqui de um problema de saúde que o exame preventivo ajuda a resolver ou a minimizar sofrimento e até obter cura. Então, você está falando com uma pessoa aqui, na sua frente, que já passou por 2 cânceres na vida e enfrentou os 2 com medicina preventiva. Se não fosse a medicina preventiva, eu não estaria aqui. Então, é importante. O homem, também um papel importante que vocês têm que ter, é isso que eu quero te perguntar, porque o homem muitas vezes é acomodado. É a mulher mais que vai e cutuca o homem. Vamos lá fazer exame. Como é que não... Não, porque eu não preciso, não vou precisar. E precisa. Como é que esse papo com as mulheres? É importante. Você é mulher, você tem que criar núcleos de mulheres. Antigamente eu via no Guarujá associações de mulheres. Havia uma preocupação com a amamentação, né? Hoje eu não sei se essas associações existem, não sei mais se funcionam. Existem alguns polos que eles atendem sobre o aleitamento materno, sobre a questão... São programas que divulgam os exames preventivos sobre o câncer de mama, sobre a questão do câncer de colo de útero, mas eu considero ainda bastante tímidos, até porque o município ele não atende a demanda, tá, Zé Manuel? Eles não atendem a demanda, eles não têm equipamento suficiente para atender, para acolher a demanda local. Então, são campanhas que, quando você observa mais de perto, você percebe que as ações elas deixam bastante a desejar. Campanhas de origem do poder público, é isso que você fala? Do poder público. Então, eu penso que quando você... Faz uma campanha... Para inglês ver, pode ter certeza. Por quê? Fizeram lá a tal da Casa da Mulher. Então, a Casa da Mulher, ela serve para quê? Já são pessoas que estão em tratamento. Se eu chegar lá e falar, eu tenho um problema, tenho um caroço na mama, isso, aquilo... Não, eu tenho que entrar numa fila também. Sim. Por quê? Não existe, no Guarujá, teve o último, ano passado, o último Outubro Rosa. O que acontece com o nosso Outubro Rosa? Cadê o caminhão de mamografia do Guarujá? Não existiu. Então, assim, cadê a campanha de mamografia? Falou em pouquíssimos lugares, eu pesquisei. Pouquíssimos lugares foi dito, não foi fomentado a contento, não houve propaganda. Uma ampla divulgação, né? Não teve divulgação em mídia massificada, na mídia, em mídia local nenhuma. Então, você vê o quê? Que não há interesse em cuidar da saúde da população. Verdadeiramente. Nem preventiva e nem depois que tem os problemas adquiridos. O assunto um gravíssimo, muito sério. Eu não sei se a gente tem mais tempo aí, estamos quase no encerramento aqui da nossa entrevista, porque o papo vai longe, porque o assunto é muito... Você vai voltar outras vezes aqui. O assunto é muito sério. Depois a gente vai conversar um pouco mais sobre essa coisa da engenharia, porque
há uma transversalidade importantíssima dos assuntos da saúde pública ou da saúde privada também. É preciso compreender isso e as diversas modalidades profissionais envolvidas que podem ajudar nisso, entre elas a da engenharia, que é minha área. Eu vou ter prazer de falar com você outra vez sobre isso. De minha parte, eu acho que é isso. Karen, você quer acrescentar alguma coisa? Eu quero dizer que o coletivo Manifesto Baixada, ele coordena a ação, esta luta pelo Hospital Geral de Alta Complexidade para o Guarujá e região, e nós precisamos de todo o apoio da população, dos empresários, dos colegas também da política, de esferas estaduais, federais, todo mundo que puder ter um olhar para que a gente faça mutirões de saúde, para que a gente acolha, para que a gente transforme em realidade. Esse hospital, ele não é um sonho, ele é uma meta, ele é um objetivo, porque ele é necessário. Sim. Essa luta é para salvar vidas, e vidas da Baixada Santista e Litoral Norte. Perfeito, tá bom. De minha parte, obrigado. Volte mais vezes, a gente vai ter outros papos sobre isso. O assunto é, como já dissemos, eu estou reiterando aqui, extremamente delicado, urgente, é para ontem isso, e a gente vai conversando e vai conscientizando as populações, as pessoas. O sujeito pode estar em outra cidade, mas também vive lá na sua cidade X, na região metropolitana. Tem 9 cidades aqui, fora o litoral sul, o litoral norte. Então tem muita coisa que acontece que o cidadão que está ouvindo pode levar para si, levar para a sua cidade, para a sua região, um pouco mais perto ali, soluções que precisam acontecer. É isso? Isso tá aí. bom? Muito obrigado, um abraço a você. Valeu. Volte mais Obrigada. vezes aqui. Muito obrigada. Não, até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Entre no nosso canal do YouTube. Você vai lá, se inscreva. É importante fazer isso. Acione o tal do sininho, aquele sininho lá, que é uma forma da gente se comunicar mais depressa. E a gente vai fortalecendo causas públicas como essa do hospital público de excelência, um hospital necessário na cidade de Guarujá e em toda a região. Você falou bem, não é só Guarujá, vai atender também a população de toda a região. Um abraço a todos. Muito obrigado.